Olá pessoal, aqui é o Caco e hoje nós vamos fazer aqui a aula 3, tá? De resolução especial de análise combinatória, como eu havia falado para vocês, tá? Eu tenho aqui, se eu não me engano, 16 exercícios e é uma lista de exercícios muito boa, tá? Os exercícios são bem selecionados e dá uma ideia muito boa para a gente resolver problemas de análise combinatória. Então eu sugiro vocês fazerem o seguinte: vocês assistam um vídeo, vejam como é que eu vou resolver. Eu vou resolver rapidinho, sem muita explicação. Vou fazer uma explicação inicial aqui, tá? Mas eu vou fazer a lista sem muita explicação, vou explicar, mas sem entrar tanto em detalhes para eu conseguir fazer toda a lista em uma hora, tá bom? Então eu vou fazer uma breve explicação aqui de algumas coisas que eu vou usar, tá? Para depois vocês assistirem a lista. Agora eu sugiro o quê? Vocês fazerem essa lista mais de uma vez. Então, por exemplo, vocês vão ver o vídeo, aí vocês voltem lá e tentem fazer os exercícios. E estudem aquela lista. Beleza. Passou lá umas 2 semanas, vocês peguem a lista de novo e façam a lista de novo. Tá? O exercício por exercício. Beleza. Depois de um mês, vocês vão lá e façam a lista de novo. Entendeu? Até o final do ano, se vocês fizerem essa lista umas 5, 6 vezes, vocês vão estar craque em análise combinatória. Aí vocês vão ter esses problemas resolvidos, porque esses conceitos, essa maneira de resolver, tá? Que eu vou colocar aqui hoje, ela vai consolidar na sua cabeça e vai te ajudar muito a entender como fazer isso aqui, tá? Então, as palavras-chave dessa aula aqui é MFUNA, né? Apesar de que os exercícios não são do livro, tá? Esses exercícios não são do livro, mas MFUNA porque eu tenho vários exercícios de análise combinatória resolvidos já, então eles podem servir como base até para reforçar o assunto antes dessa lista, tá? Não vai começar por essa lista sem antes ter visto os exercícios do MFUNA. E é análise combinatória. Agora eu não lembro, eu acho que é 2, 1, 2, tá? É análise combinatória. Bom, dá uma olhadinha aqui no cantinho que a lista tá aqui, tá bom? Tá no izinho aqui do lado. Beleza? Se eu lembrar de alguma coisa, eu também ponho no izinho aqui, coisa que eu achar mais interessante, eu ponho aqui no izinho, tá bom? Então, o que nós vamos usar? Primeiramente, nós vamos usar o tal do princípio multiplicativo, tá? O que é o princípio multiplicativo? Aí tem gente que fala assim, é fatorial. Não. O fatorial, ele é uma consequência do princípio multiplicativo. Tá? Mas a gente não fala assim, vou usar fatorial aqui. Por que você vai usar fatorial? Porque tem que usar fatorial. Mas fatorial é uma ferramenta de matemática. Tá? Você tem que entender o que está por trás do fatorial. Então, na verdade, o que está por trás do fatorial, quando a gente usa e sai um fatorial nesse tipo de problema, é o tal chamado princípio multiplicativo, tá bom? Então, vamos primeiro entender o que é o princípio multiplicativo. Então, você quer saber quantas maneiras você pode fazer alguma coisa. Tá? Você quer fazer alguma coisa lá, você quer jogar moeda, quer jogar dado, você quer selecionar cartas, você quer fazer alguma coisa. E você quer saber de quantas maneiras você pode fazer esse negócio, certo? Então, ó, quantas maneiras? Tá? De quantas maneiras você quer fazer essa coisa que você quer fazer. Só que essa coisa que você vai fazer, tá? Esse acontecimento, essa coisa que você vai fazer, ela vai ser feita em etapas, tá? Ela vai ser feita em etapas. E cada etapa é uma sucessão da etapa anterior. Tá? Uma etapa, você faz uma etapa, depois você faz a outra etapa, em seguida daquela, em seguida, tá? É uma etapa sucessiva em relação à outra. E são etapas independentes, tá? Observe isso, são etapas independentes uma da outra. Então você faz uma coisa, terminou, você faz a outra, terminou, você faz a outra. E depois que você fizer todas essas etapas, aí você tem aquele evento que você queria fazer e que você quer saber de quantas maneiras você pode fazer, tá bom? Então as possibilidades de você fazer etapas independentes, vou colocar aqui também, ó, sucessivas, tá? São etapas independentes e sucessivas, tá? E essas etapas independentes e sucessivas é que vão formar a quantidade de maneiras que você vai fazer alguma coisa. Certo? Tá. Só que a quantidade de maneiras, né, o total de possibilidades, tá? Total de possibilidades
tá? Vai ser igual a possibilidade de cada etapa tá? De cada etapa multiplicadas entre si. Tá? Então, o total de possibilidades vai ser a possibilidade que você tem na primeira etapa, vezes as possibilidades que você tem para a segunda etapa, vezes as possibilidades que você tem para a terceira etapa, e assim sucessivamente. Tá? Então, o total de possibilidades é isso aí. Vocês vão ver isso aqui no exercício, mas lembre-se dessas palavras aqui, que essas palavras é que vão orientar vocês na forma de montar ou de calcular quantas possibilidades, quantas maneiras de fazer aquilo, tá? Então, são etapas, o que você vai fazer vai ser feito em etapas independentes entre si e sucessivas. Então, o total de maneiras de fazer vai ser a multiplicação de maneiras de cada etapa. Ou o total de possibilidades vai ser a possibilidade de cada etapa multiplicadas entre si, tá bom? Essa é uma das coisas que a gente vai usar, chamada princípio multiplicativo. E como eu falei, o princípio multiplicativo acaba gerando o tal do fatorial, tá bom? A segunda coisa que a gente vai usar também é arranjo simples, tá? E aqui também mais uma palavrinha importante para vocês pensarem a respeito do que é arranjo, tá? Então eu tenho lá N elementos. Tá? Eu tenho uma quantidade de N elementos. E eu quero tirar alguns elementos daí, P elementos daí. E eu quero saber de quantas maneiras ou de quantas sequências eu posso fazer com esses P elementos. Tá? Então eu tenho N elementos. E eu quero o quê? Ó, vou até colocar em caixa alto. Sequências. Tá? Sequências de P elementos. Tá? Então, se o que você estiver fazendo, você perceber que a ordem dos elementos não é importante, então não é arranjo. Tá? Porque no caso do arranjo, como é sequência, então você mudou a ordem daquilo que você escolheu, você mudou a ordem dos P elementos, não fez diferença, então não é arranjo. Tá? Porque no arranjo, importa é a sequência dos elementos, tá bom? Entenderam, né? E a fórmula do arranjo é arranjo de NP a P, vai ser o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial, ok? E mais uma coisa que a gente vai ver é as combinações, tá? Combinações simples também, tá? É o que nós vamos usar na lista, tá? Porque tem permutação também, mas permutação é um tipo específico de arranjo, tá? Permutação é um arranjo de N elementos, só que usando todos os elementos, N a N, tá? Então, arranjo de N a N, tá? É uma permutação. Então, você está fazendo uma sequência de todos os elementos que você tem. Isso é permutação, tá bom? Mas a gente não vai usar muito permutação nessa lista de exercício, é mais arranjo, combinação e principalmente princípio multiplicativo, tá bom? Bom, combinação. O que é combinação? Então, novamente, eu tenho N elementos. Tá? Parece que você está falando elementos. Não, é N elementos, tá bom? Eu tenho N elementos. E eu quero saber quantos subconjuntos eu consigo formar com P elementos. É subconjuntos, tá? Trata aqui de subconjuntos, tá? Subconjuntos com P elementos. O que é subconjunto? Então eu tenho dois elementos, o A e o B. Se eu pegar o B e o A, é o mesmo subconjunto. Tá? Um subconjunto é um conjunto com alguns elementos daquele conjunto maior. Tá bom? Então, a combinação é o quê? É um subconjunto de um conjunto de N elementos. Eu tenho N elementos e eu vou fazer um subconjunto dali de dentro com P elementos. Tá? Então, subconjunto não é sequência. Sequência é aquilo que eu falei.
Se você muda a ordem e é uma nova sequência, é um novo resultado, então é arranjo. Agora, se não faz diferença você mudar a ordem, daí você está falando de subconjuntos, tá bom? E essa parte aqui de combinações, ele tem uma relação muito forte com a teoria dos conjuntos, aquele capítulo de conjuntos, que fala de conjuntos, tá? Então, tem até uma coisa bem interessante aqui, que a gente vai usar bastante, que eu vou falar algumas vezes aqui. Então, se eu tenho um conjunto de n elementos, tá? Eu tenho um conjunto com n elementos, tá? Um conjunto. Tá? Eu tenho um conjunto com n elementos. Sabe quantos subconjuntos a gente pode fazer desse conjunto aqui? 2 elevado a n. Esse é o total de subconjuntos. Tá? Muito importante gravar isso aqui, ó. Então, eu tenho um conjunto de n elementos. Eu tenho um conjunto lá de 5 elementos. 5 elementos. Eu posso formar 32 subconjuntos desse conjunto. 32 subconjuntos, que é 2 elevado a 5, porque tem 5 elementos. Tá? Então, eu posso formar 32 subconjuntos desse conjunto de 5 elementos. Tá? Vai ter o conjunto unitário só com esse, um 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 conjunto unitário com esse. Tem o conjunto de todos eles juntos, tem o conjunto de nenhum deles junto, isso é o conjunto vazio. Conjunto vazio é um subconjunto de todos os outros conjuntos. Tá? Aí tem um subconjunto com esses dois, tem um subconjunto com esses dois, 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 com esses, entendeu? Aí depois tem com esses três, com esses três, com esses três, com esses três aqui, tá? Aí depois tem com esses quatro, com esses quatro, com esses quatro, com esses quatro, e depois os conjuntos. Então são ao todo 32 conjuntos, subconjuntos de um conjunto com 5 elementos, tá bom? Guarde isso aqui que durante os exercícios, durante que eu estiver fazendo a resolução, vocês vão ver isso acontecer algumas vezes, ok? Então, os primeiros exercícios são esses aqui, ó. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Então, eu quero montar o gabarito é eu responder as 10 questões. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso responder as 10 questões. Eu posso responder tudo A, tudo B, tudo C. Posso responder a primeira A e o resto tudo B. A primeira D e o resto tudo A. Certo? Eu tenho várias maneiras de montar esse gabarito. Só que para montar esse gabarito, o que eu vou fazer? Eu vou lá na primeira questão e escolho uma delas. A, B, C, D ou E. Certo? Quantas possibilidades eu tenho para a primeira questão? 5 possibilidades. Aí eu vou lá na segunda questão e verifico qual que eu respondi. A, B, C, D ou E. Quantas possibilidades? 5 possibilidades. Veja que cada questão é uma etapa, ó, cada questão é uma etapa e é independente da anterior. Porque não tem nenhuma coisa dizendo o seguinte, se você responder A na primeira, não pode responder A na segunda. Não tem isso. Você pode responder o que você quer. Você pode responder A em todas, pode responder B em todas. Você pode responder A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Certo? Pode ser A, B, A, B, A, B. Não tem, é uma independente da outra. Então, cada etapa eu tenho 5 possibilidades. Até a 10ª etapa, que é a 10ª questão, que eu tenho outras 5 possibilidades. Então, o total de maneiras ou o total de gabaritos vai ser o quê? Vai ser a possibilidade de cada etapa multiplicada entre si. Como são 10 questões, então é 5 elevado a 10. Agora, quanto que é 5 elevado a 10? Pega a calculadora e calcula aí. A segunda. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroas? Ou seja, quantas vezes eu vou jogar 3 vezes? Joguei, pá, deu alguma coisa. Então eu jogo a primeira vez. Tá? A primeira vez pode dar o quê? Cara ou coroa. Aí eu pego a moeda e jogo a segunda vez. Por que na primeira vez deu cara, a segunda não pode dar cara? Pode. Ou por que deu coroa, a segunda não pode dar coroa? Pode. Não, por que deu cara, a segunda agora não pode dar coroa? Ela está viciada? Não, elas são independentes. Então a segunda pode dar cara ou coroa e a terceira vez pode dar cara ou coroa. Então são etapas sucessivas independentes uma da outra. 2 possibilidades vezes 2 possibilidades vezes 2 possibilidades. O total dá o quê? 8 sequências. 8 sequências, ok?
É isso que a gente tem que pensar. E a árvore das possibilidades é o quê? É assim, ó. É cara, coroa. Aí, se deu cara na primeira, na segunda pode dar o quê? Cara ou coroa. E aqui, cara ou coroa. Aí aqui agora é o quê? Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Isso daqui é a árvore de possibilidades. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 possibilidades, ok? 8 sequências possíveis de cara ou coroa. Terceira. De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Então, como é que a gente geralmente pensa nesse problema? A gente pega aqui, põe as cadeiras aqui, ó, uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras, 5 cadeiras. E você pega 3 pessoas, pessoa A, B e C. Ah, então eu vou colocar o A aqui, o B aqui, o C aqui. Não, mas o A aqui, o B aqui, o C aqui. Aí fica pensando, né? Não, então é uma combinação, é um arranjo, não sei o quê. Por que a gente não faz o seguinte? Em vez de fixar as cadeiras e ficar pensando em colocar as pessoas, vamos fixar as pessoas e vamos pensar em dar as cadeiras para as pessoas. Então, cada cadeira aqui tem um número. Número 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, eu tenho 5 cadeiras e tenho que dar para 3 pessoas. Então, se eu der a cadeira 1 para a pessoa A, vou dar a cadeira 3 para a pessoa B e vou dar a cadeira 4 para a pessoa C. Certo? Então, aqui vai ficar o A, aqui vai ficar o B e aqui vai ficar o C. É uma maneira delas se sentarem? É. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se tem outra possibilidade de eu dar essas cadeiras para as pessoas. Eu vou dar a 3 para o A 4 para o B e a 1 para o C. Ah, não, mas eu dei os mesmos números, não tem... aí vai ser tudo igual. Será que vai ser igual? Então, antes o A ficava aqui, o B aqui e o C aqui. Agora, o C aqui, o B fica aqui e o A fica aqui. Mudou? Mudou. Então, a ordem fez com que esses resultados ficassem diferentes. Então, isso daí é um problema de sequência. É um problema de arranjo. É um arranjo de 5 cadeiras 3 a 3. Eu não preciso fixar as cadeiras e distribuir as pessoas na cadeira. Eu posso fixar as pessoas e distribuir as cadeiras para as pessoas. É a mesma coisa. Então, é um arranjo de 5 cadeiras 3 a 3. Posso pegar 1, 2, 3, mas também posso pegar 3, 2, 1, posso pegar 2, 3, 1, que são arranjos diferentes para essas 3 pessoas. Tá bom? E isso daqui vai dar o quê? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Vai dar o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Aí 5 menos 3 é 2 fatorial, que parou ali. Então 20 vezes 3, 60 maneiras. Tá? Atenção para isso aqui, hein? A gente fica preso a um jeito de resolver e tem outro, tá bom? A gente fixa a cadeira e quer distribuir as pessoas lá. Fixa as pessoas e distribui as cadeiras nas pessoas. E o quarto aqui, quantos divisores positivos tem o número 3.888? Sendo que esse número é igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a quinta. Será? Então aqui, ó, 3.888 por 2 dá 1, dá 9, dá 4, dá 4. Por 2, dá 9, dá 7, dá 2. Por 2, dá 4, dá 8, dá 6. Por 2, dá 2, dá 4, dá 3. Tá vendo? Ó, 2 elevado a 4. 1, 2, 3, 4. Agora por 3. Por 3, dá 81. Por 3, dá 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Certo? Agora, quem são os divisores? Tem o 1 é divisor de todos os números, né? 3.888 dividido por 1 dá 3.888. Pode ser o 2, porque tem o 2 aqui, ó. Então 3.888 dividido por 2 dá 1.944. Tem o 3. 3.888 dividido por 3 tem resultado. Tá? É possível. Todos esses aqui, né? O 2 é um divisor, o 3 é um divisor, o 4 é um divisor. O 5 não, porque não tem 5 aqui. O 5 não é um número, não é um fator primo que tem aqui. O 6, está aqui o 6. O 7 não dá. O 8 está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. O 9, 3 vezes 3. O 10 não dá porque 10 é 2 vezes 5. O 11 não dá porque é primo. O 12 está aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 13 não dá. O 14 não dá. O 15
Não dá. O 16 está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 2 dá 16. Entendeu? Agora eu quero que você repare nessa tabelinha que eu vou montar. Ó. Tá? Aqui é o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E aqui vai ser o 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5. Ó. A combinação de todas dessas entradas, nesse aqui a gente chama de entradas, dessa tabelinha, dão todos os divisores. Ó. 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1, é um divisor. 2 elevado a 1 é 2, vezes 1, 2. 2 elevado a 2, 4, vezes 1, 4. 2 elevado a 3, 8, vezes 1, 8. 2 elevado a 4, 16, vezes 1, 16. São divisores. Agora do 3, ó. 3 elevado a 1, 3, vezes 1, 3. 3 elevado a 2, 9, vezes 1, 9. 3 elevado a 3, 27, vezes 1, 27. 3 elevado a 4, 81. 3 elevado a 5, 243. Tá? São os divisores também. Ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi esse número, eu fatorei esse número por todos esses fatores primos. E o 3 aparece 5 vezes. Então o 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, né? Certo? Ó, o 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 dá 6. 4 vezes 3 dá 12. 8 vezes 3 dá 24. 16 vezes 3 dá 48. Né? São divisores também. Então, todos esses aqui são divisores. Quantos divisores tem ao total? 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30 divisores. Ok? Entenderam isso aqui, ó? Todos esses aqui são divisor. O 1 é divisor. E você sabe quanto que é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5? 3.888, que também é um divisor. 3.888 dividido por 3.888 dá 1. Ok? Entenderam? Mais 3. Em uma lanchonete, há 5 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 3 tipos de sorvete. De quantas maneiras podemos tomar um lanche composto por um sanduíche, um refrigerante e um sorvete? Então, eu quero saber, eu quero montar o lanche, certo? Eu tenho que escolher um do sanduíche, um do refrigerante e um sorvete. Quais são as etapas de escolher esse lanche? Primeiro eu escolho o sanduíche, eu pego 5 lá e falo, eu quero esse, ou esse, ou esse. Eu tenho 5 possibilidades para quem? Para o sanduíche, tá? Depois eu escolhi um do sanduíche, agora eu vou ao refrigerante. Qual que eu quero? Eu tenho 4 possibilidades para o refrigerante. E depois eu tenho 3 possibilidades para o sorvete. Então o total de lanche que eu tenho é o quê? São 3 etapas independentes. Não é porque eu escolhi um sanduíche que eu não posso escolher outro refrigerante. Então 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 lanches. Certo? 60 maneiras de tomar o lanche. Vamos ver o outro. Usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podemos formar, letra A, quantos números de 2 dígitos? Então, 2 dígitos. Eu tenho que colocar um e o outro do lado e eu quero formar um número. Então, pode ser o 1 e o 2, dá 12. 1 e 4 dá 14. Pode ser o 5 e o 4, 54. Pode ser o 6 e o 3, 63. Pode ser o 6 e o 6, 66. Pode ser o 4 e o 4, 44. Pode ser o 1 e 1, que é 11. Então, na hora de colocar os 2 dígitos, está aqui, ó, o primeiro dígito e o segundo dígito. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? Porque é independente. O dígito que eu escolho aqui não interfere no dígito que eu escolho no seguinte. Ele diz que eu posso escolher aqui 6 desses aqui. Então, eu escolho um deles. 6 possibilidades. Certo? Aí, para o segundo, ele não diz que não pode ser repetido, não diz que tem que ser maior ou menor, não diz nada disso. Então, eu tenho 6 possibilidades para esse e para o segundo, outras 6 possibilidades. Dá um total de 36 números. Tá? Quantos números pares de 2 dígitos? Agora sim eu tenho que pensar. Tá? 2 dígitos. Para ser número par, o que acontece? Esse último dígito aqui só pode ser o 2, o 4 ou o 6. Então, para esse último aqui, eu tenho o quê? 3 possibilidades. Escolhido esse,
Para esse aqui, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 6. Eu posso colocar qualquer um dos 6 ali nesse primeiro aqui. Então, 6 possibilidades. Total, 18 números. Quantos números ímpares de 2 dígitos? A mesma coisa. Quantos eu posso colocar aqui no último? Porque o que define ser ímpar ou par é o último aqui, é o algarismo das unidades. Então, eu posso colocar 1, o 3 ou 5. São 3 possibilidades. Feito essa escolha de 3 possibilidades, eu tenho quantas para outro aqui? 6. Então, dá também 18 números. Certo? Ó, pode ser 1 e 1, que é 11. Pode ser o 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Pode ser o 1 e 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Certo? E assim vai. Quantos números de 2 dígitos distintos? Agora tem outra questão aqui, ó. Tá? Então, para o primeiro aqui, ó, qual é a etapa? Eu vou escolher um dos números aqui. Quantos eu posso? Ah, posso escolher 6. Ok, 6 possibilidades. Essa é a primeira etapa. Agora, para escolher o outro. Então, o outro, eu tendo escolhido um desses aqui para o primeiro, eu não posso escolher ele no segundo. Tá? Então, eu escolhi o 1 aqui no primeiro. Aí, quantas possibilidades sobrou para o segundo? Sobrou 5. 5 possibilidades. Então, 6 vezes 5, 30 números. Tá? Isso distintos, ok? Pode ser, por exemplo, 1 e 3, mas pode ser o 3 e o 1. Tá? Então, são 30 distintos. Dos 36 possíveis, 30 que são distintos. Quais são os 6 que saem daqui que não entram aqui? É o 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. São 6. São 6 números que se repetem, certo? É uma coisa que eu poderia resolver também, ó. 36 é o total. Aí eu tiro o 1, 1, o 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. O resto é tudo distinto. Então, 30. Certo? Próximo. As placas dos veículos são formadas por 3 letras de um alfabeto de 26, seguidas por 4 algarismos. Quantas placas poderão ser formadas? Então, vamos fazer aqui, ó. 3 letras. 1, 2, 3. Tá? Isso aqui são letras. E 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui são os algarismos. Ok? Então, vamos pensar nas etapas para montar uma placa. Então, eu escolhi uma letra, depois outra letra, depois outra letra, depois um número, um algarismo, outro algarismo, outro algarismo, certo? Então, quantas placas podem ser formadas? Então, quantas letras eu tenho para colocar aqui? 26 possibilidades. E aqui no segundo? Outras 26. Ah, não, mas se eu usei o A, eu não posso usar aqui. Quem disse? Aqui diz, não diz nada. E aqui, na regra, também não diz nada. Então, 26 possibilidades, vezes 26 possibilidades, vezes 26 possibilidades. Então, dá 26 ao cubo. Tá? Vezes. Por quê? Porque eu escolhi as letras, independe de eu escolher isso aqui, ó. São outras etapas. Então, uma etapa, outra etapa, outra etapa, 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 etapa. Certo? Essa etapa aqui, quantos algarismos eu posso colocar aqui? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Então, 10. E aqui, outros 10. E aqui, outros 10, outros 10. Então, 10 elevado a quarta. Então, para a primeira pergunta é o quê? 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a quarta. Então, placas, né? O total da primeira. Aí, pega uma calculadora e calcula. Agora, quantas dessas placas possuem caracteres distintos? E agora tem uma questãozinha aqui muito importante nessa perguntinha. O que são os caracteres? São só as letras? São só os algarismos? Distintos quer dizer que nenhuma letra pode ser igual a outra. E nenhum algarismo pode ser igual ao outro. Então, aqui é que eu tenho que levar em consideração o seguinte. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? 26 possibilidades. E para a segunda? Bom, escolhida uma aqui eu não posso colocar ela. Então, eu vou ter 25. Escolhido, quantas eu vou colocar aqui? 24. Escolheu as letras e agora os números. Quantos eu posso colocar aqui? 10. Tá? Ó, isso que é o princípio multiplicativo. São etapas sucessivas, independentes uma do outro. Aí você fala, não, mas essa aqui é dependente. Sim, mas eu tirei uma, aí eu posso escolher as outras independente do que está ali na frente. Entendeu?
Então, é isso, ela é independente até certo ponto, né? Só não pode aquele número, os outros podem. Então, 10 aqui. Tirei 1, quanto sobra para aqui? 9. Tirei 1, quanto sobra aqui? 8. Tirei 1, mais 1, quanto sobra aqui? 7. Então, a multiplicação disso aqui vai dar o quê? Vai dar quantas dessas placas possuem caracteres distintos, tá? Então, placas, caracteres distintos. Certo? Mais 2. Em um baralho de 52 cartas, 5 cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Tá? Tem um baralho aqui, tiro uma, tiro duas, tiro três, tiro quatro, tiro 5. Certo? Então, quantas sequências de resultados são possíveis? Se a escolha for feita com reposição. Então, eu tiro, olho, anoto e ponho de volta. Tiro, olho, anoto e ponho de volta. Tiro, olho, anoto. Entendeu? Ou seja, eu posso tirar a mesma carta as 5 vezes. É isso que ele está dizendo. Se a escolha for feita com reposição. Então, você tira, olha, anotou e põe de volta. Embaralha, tira mais uma. Oh, é a mesma carta, que sorte. Então, 5 cartas. A primeira eu tenho quantas? 52 possibilidades. É a primeira etapa. A segunda etapa, então eu já olhei, já anotei e já coloquei de volta. A segunda etapa, quantas possibilidades eu tenho? Outras 52 possibilidades. Aí eu olho, anoto, ponho de volta. Quantas possibilidades eu tenho para a terceira etapa? Outras 52 possibilidades. E assim sucessivamente. Como são 5, então isso aqui é o quê? 52 elevado a 5 sequências, né? Quantas são as sequências e resultados? Então, 52 elevado a 5, o quê? Sequências. Ok? Agora aqui, se a escolha for feita sem reposição, então eu tiro uma e guardo. Tiro outra e guardo. Tiro outra e guardo. Certo? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira? 52 possibilidades. Para a segunda, 51 possibilidades, porque eu não pus ela de volta. Então, agora eu só tenho 52 cartas no baralho. E para a outra, 50 possibilidades. E a outra, 49 possibilidades. E para a outra, 48 possibilidades. Certo? Porque vai ficando uma carta a menos. Então, essa daqui vai ser o quê? 52 vezes 51. Né? Vamos fazer simplificado. 52 fatorial dividido por 47 fatorial. Ponto. Né? Aí, tá, porque 52, 51, 50, 50, 49, 48 e 47 fatorial. Que corta com esse 47 fica só aquilo ali. Tá? É uma maneira fácil de escrever. Ó, tá? É só uma maneira mais fácil de escrever. Mas eu também posso colocar 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48. Certo? E a outra aqui. Universidade Federal do Goiás. Os computadores digitais codificam e armazenam seus programas de forma binária. No código binário, que é um sistema de numeração posicional, as quantidades são representadas somente por 2 algarismos, o 0 e 1. Então, vou começar a explicar aqui. O que é numeração posicional? Por exemplo, no nosso sistema decimal, tá? Ele está falando aqui do sistema binário. São só 2 algarismos. O nosso sistema são decimal, porque nós temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 algarismos, a gente faz todos os números. Tá? E é posicional por quê? Porque se eu colocar o 2 e o 3, é diferente do 3 e o 2. 2, 3 é 23 e 3, 2 é 32. São números distintos. Tá? Então, até agora ele está falando igual ao nosso sistema de numeração. Só que aqui só tem duas letras. É o 0 e 1. Agora, por que o sistema do computador é 0 e 1? Porque o primeiro computador, originalmente, eram lâmpadas. Ou a lâmpada estava ligada, ou a lâmpada estava desligada. A lâmpada desligada é o 0, a lâmpada ligada é o 1. Então, por isso que é 0 e 1, 0 e 1. Então, as combinações, o computador se comunicava o quê? Com lâmpadas ligadas e desligadas. O primeiro computador fazia uma barulhada desgraçada. Fazia tic, 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 ficava fazendo aqueles barulhos, tá? O 0 e 1. Por exemplo, o código 1010110001 no sistema binário representa o número 345 do sistema de numeração decimal. Como é que a gente transforma? Como é que a gente sabe que número esse aqui representa? Então, como é posicional, a gente vai fazer pela posição. Ó. São 9 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Essa posição aqui é o 2 elevado a 0.
Essa daqui é o 2 elevado a 1. Esse é o 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8. Apesar de que isso aqui você não vai precisar para resolver, né? Mas isso aqui é interessante você saber como é que gera aquele número lá. Então, esse número aqui vai ser o quê? Vai ser o primeiro é o 2 elevado a 0, né? É o 2 elevado a 0, mais o segundo é 0, então eu não somo esse. Esse aqui é o 0, não somo esse. O quarto, mais 2 elevado a 3, mais o quinto é o 2 elevado a 4, mais o outro eu não somo. O outro é o 2 elevado a 6, mais o outro eu não somo, e o outro é o 2 elevado a 8. Tá? É porque estão 9, daí eu pensei, o 9 é 8. Não, mas é que o primeiro começa com e elevado a 0. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Então, 2 elevado a 8 dá 256. Mais 2 elevado a 6 dá 64. Mais 2 elevado a 4, 16. Mais 2 elevado a 3 dá 8. E 2 elevado a 0 dá 1. Olha aqui, ó. Esse mais esse dá 80. Tá? 80. 256 mais 8 dá 264. 265. 265 mais 80 dá 5. 14 vai 1, 345. Entendeu como é que a gente faz os números? Então é assim. Agora, assim sendo, calcule quantos códigos binários podem ser escritos com exatamente 9 algarismos. Então eu tenho que colocar o algarismo aqui, ou tudo 1, ou tudo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, como eu quiser. Tá? Então, quantos números eu posso formar com exatamente 9 algarismos, considerando que o primeiro algarismo do código binário é 1. Então, o primeiro algarismo, lembra que cada letra aqui que a gente usa aqui, né, letra numérica, ou 0, 1, é um algarismo. Então, ele está dizendo que o primeiro algarismo é 1. Então, isso aqui é 1. Tá? Eu, pessoalmente, esse problema aqui, ele dá uma certa dúvida na gente de entender o que é esse final aqui. Isso aqui que é para quebrar a perna do cara, o cara acabar fazendo merda. Considerando que o primeiro algarismo do código binário é 1. Então, o algarismo... Tá? O algarismo aqui é 1. Os outros, aí, né, ele está dizendo que esse daqui tem que ter sempre 1, considerando que o primeiro algarismo do código binário é 1. Tá? Então, o código binário que eu vou achar, né? Quantos códigos binários? Sendo que todos esses códigos binários, o primeiro deles é sempre 1. Né? Essa é uma pegadinha desse problema. Então, se cair lá na Universidade Federal de Goiás, eu responderia dessa forma. Tá? Eu deixaria no primeiro algarismo o número 1. E agora os outros? Então, quantas possibilidades eu tenho para esse aqui? 2 possibilidades. E para esse aqui? 2 possibilidades. E esse? 2 possibilidades. E esse? 2 possibilidades. E esse? 2 possibilidades. 2 possibilidades. 2 possibilidades. 2 possibilidades. E aqui, uma possibilidade. Tá? Ele diz que aqui o primeiro algarismo do código binário é 1. Então, aqui tem que estar 1. É isso que eu entendi. Tá? Algarismo. Se ele falasse, considerando que o primeiro número do código binário é 1, aí eu entendia de outra forma. Mas o primeiro algarismo é 1, então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 2 elevado a 8 vezes 1, que é 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é o quê? 256. Tá? Então eu tenho 256 possíveis códigos, tá? Possíveis códigos com o 1 aqui, ó. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: se eu conseguir fazer essa combinação aqui de 256 números, como é que aparece o 345? Como é que 256, como é que vai chegar no 345? Tem alguma coisa errada. Aí é que você tem que sacar uma coisa, ó. Se eu tivesse possibilidade de colocar mais um aqui, se eu pudesse colocar o 0, 1 aqui, aí seria 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 dá 512. Entendeu? Então, com 9, eu podendo variar esses 9 aqui, eu teria 512 números. E eu passaria do 345. Mas se eu variar só 8, eu fico com metade. Aí você fala, mas mesmo assim eu ainda estou em dúvida assim, do número. Então, olha só. Vamos pegar esse número aqui. Aquele número lá. Ó.
10, 0, 1. Outro número que seria possível que está fora daqui é o quê? É 10, 0, 0. Esse aqui está fora. E esse daqui não é o primeiro número, não é o primeiro dos números. Vai aparecer vários números, é que nem, por exemplo, o sistema de numeração decimal, né? Aí vem assim, ó, 18, 19, aí você não pode falar o 20, aí vai 21, 22, aí quando chega 39, aí você vai 41. Então você está sempre eliminando um número aqui no meio, ó, que é um número válido. Você não poder colocar o zero no final, você elimina metade dos números, que são os números pares. Porque sempre que terminar em 1, eu vou somar o 2 elevado a 0. E o 2 elevado a 0 dá 1. Então vai dar um número ímpar. Se tiver 0 aqui, eu não vou somar aqui, ó, o 2 elevado a 0. E vai terminar em número par. Então, eu não podendo colocar 0 e 1, deixando só o 1, eu só estou fazendo os números pares. Eu vou fazer o 1, o 3, o 5, o 7, o 345, o 347, o 349, certo? Até chegar no 512, só que só os ímpares, porque termina sempre em 1. Se terminasse em 0, aí eu teria os pares também. Agora outro. De quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de dois inteiros? Aqui consideramos naturalmente 8 vezes 90 como sendo o mesmo que 90 vezes 8. E o número 144. Então, vou pegar o 720 e vou decompor ele. Esse aqui é parecido com um outro que a gente já fez com dos divisores, tá? Só que aqui não é só divisores. Aqui ele quer saber quantas multiplicações, né, é possível fazer com dois inteiros. Então, por 2, 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. 45 dá por 3. Dá 1 e 5. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Então, esses são os fatores primos de 720, certo? Então, aqui, 720 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Agora, eu vou fazer aquele mesmo quadro que eu fiz naquele outro problema, tá? Para ver os divisores, só que vai ser um pouquinho diferente, olha. Então, na vertical, eu vou fazer aqui o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a quarta, tá? Como o expoente é 4, pode ser 1, 2, 4, 8 ou 16, tá? São 5. E aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os dois juntos, tá? Por exemplo, 5 elevado a 0. Aí 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 3 elevado a 1, 5 elevado a 0, 3 elevado a 2. Agora, 5 elevado a 1, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, 3 elevado a 1, e 5 elevado a 1, 3 elevado a 2. Tá? Beleza? Então, aqui vai dar o quê? 1. Vou ver aqui rapidinho. Vai dar tempo de eu fazer todos. Então, 1. E aqui vai ser o quê? 2 elevado à quarta, vezes 3 ao quadrado de 5 elevado a 1, é o 720. Tá vendo? Esses dois é uma das multiplicações. Aqui, 1 vezes 3. Aí, 1 vezes 9. 1 vezes 5, 1 vezes 15, e 1 vezes 9 vezes 5, 45. Aí 2 vezes 1, né, aqui é 4, 8 e 16. Aí 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 15, 30, 2 vezes 45, 90. Aí 4 vezes 3, 12, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 15, 60, 4 vezes 45 dá 180. Aí, 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 5, 40.
8 vezes 15 é 30 vezes 4, 120. E 8 vezes 45, então 90 vezes 4 é 360. Tá? E aqui, 16 vezes 3 dá 48. 16 vezes 9 dá 54, vai 5, dá 144. 16 vezes 5, 30, 80. 16 vezes 15. Ixi, esse eu vou ter que fazer. 30, 3, 9, 5, 1, 0, 14 vai 1, 2, 240. Então as multiplicações vão ser o quê? 1 vezes 720, 3 vezes 240, 9 vezes 80, 5 vezes 144, né? 22, é isso aí. 48 vezes 15, 16 vezes 45, 8 vezes 90, 30 vezes 24, 10 vezes 72, tá. Aí, 4 vezes 180, 12 vezes 60, 36 vezes 20. Ou seja, é uma metade, tá? Essa metade do quadro aqui vai multiplicar essa outra metade do quadro aqui para dar as multiplicações, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 6, 30, metade são 15 multiplicações. Certo? E o 144? Por 2, 72. Por 2, dá 36. Por 2, dá 18. Por 2, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, isso aqui dá 2 elevado à quarta vezes 3 elevado a 2. Certo? Então, isso aqui vai dar uma coluna de 5 entradas por 3 entradas. Tá? Aqui quem que é? O 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Aí vai ficar 5 vezes 3, 15. Metade de 15 dá 7,5, tá? Porque é metade, né? 7,5. Agora, por que deu 7,5? Porque aqui no meio, vai estar o 12. E 12 vezes 12 dá 144. Então, quantas multiplicações a gente pode fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 8 vai ser 12 vezes 12. Então, os 144 são 8 multiplicações. Tá? Reveja de novo, faça com calma essa tabelinha que você vai entender o que foi feito aqui, ok? De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares? Se em cada banco deve haver um homem e uma mulher. Tá? Então é o seguinte, são 5 bancos. Tá? Em cada banco tem 2 lugares. 4, 5 bancos, certo? Então, aqui nesse banco aqui de 2 lugares, vai ter que ter um homem e uma mulher. Aqui um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, uma mulher. Aí você fala, mas o homem então vai ter que ficar desse lado, a mulher desse lado? Não. Pode ficar tanto faz. Mas nesses dois vai ter que ter um homem e uma mulher. Nesses dois, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, uma mulher. Certo? Então, aqui eu tenho 3 etapas para montar isso aqui. Tá? Vamos pensar no processo de montar mesmo, de colocar as pessoas no lugar. Então eu chego pro cara e falo, ó, você fica aqui e você, moça, fica aqui. Aí você, outro, fica aqui e você, moça, fica aqui. Você, cara, fica aqui, você, moça, fica aqui, você, cara, aqui, você, moça, aqui, você, aqui. Beleza? Então eu organizei os caras e as mulheres aqui no banco, certo? Essa é uma das formas. Outra forma, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, organizo. Aí alguém fala assim, não, mas esse daqui já foi montado. Aí eu falo, é verdade. Não, mas então vamos fazer o seguinte, só troca você de lugar. Tá? Trocou um de lugar. Ah, tem outra maneira? Agora troca 2 de lugares. Aí, a mulher vem pra cá e o homem vem pra cá. A mulher vem pra cá e o homem vem pra cá. Trocou 2. Tá? Eu falo, agora todo mundo troca de lugar. Então, as mulheres vêm pra cá e os homens vão pra cá. Tá vendo que são várias maneiras de organizar?
Então, na verdade, as 3 etapas, lembram das etapas independentes, sucessivas e independentes? Então, a primeira etapa vai ser o quê? Vai ser organizar 5 homens em fila. Tá? 5 homens em fila, o quê? Quantas possibilidades eu tenho para colocar o primeiro homem aqui no primeiro banco? 5. Escolhido 1, quantas eu tenho para o segundo? 4. Escolhido mais 1, quantos eu tenho para o terceiro? 3. Escolhido mais 1, quantos eu tenho para o quarto? 2. E escolhido, sobrou outro aqui. Então, a forma de organizar 5 homens em fila é 5 fatorial. Certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Veja, não estou ainda colocando nas posições. É só organizar da fila do primeiro, do banco mais para frente, para o banco mais para trás. A segunda etapa, que é independente da primeira, é organizar 5 mulheres em fila também. Tá? Que dá o quê? 5 fatorial. Então, organizar 5 homens em fila e 5 mulheres em fila. Aí eu vou colocar essa fila que eu organizei de homem e de mulher juntas. Certo? Quantas filas eu posso fazer aqui de homens? Eu posso fazer 120, né? Porque 5 fatorial é 120, né? 5 vezes 4, 20. Aí 3 vezes 2, 6. 20 vezes 6, 120. Então dá 120 formas de organizar uma fila com 5 homens. Tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, 120. E eu tenho 120 maneiras de organizar as filas das mulheres. Então eu posso pegar aquela a primeira maneira que eu organizei a fila dos homens, com todas as 120 maneiras que eu organizei a fila das mulheres. A segunda maneira que eu organizei a fila dos homens, com todas as 120 maneiras que eu organizei a fila das mulheres. Entendeu o que é princípio de multiplicativo? Que a fila dos 5 homens é uma etapa independente da segunda etapa, que é a fila das mulheres. Aí eu coloco as duas juntas. Então eu tenho 120 vezes 120. Então, a possibilidade de organizar 5 homens em fila é 120. A possibilidade de organizar 5 mulheres em filas é 120. E como são etapas sucessivas e independentes uma da outra, eu vou multiplicar esses dois valores, ok? Tá. Agora tem uma terceira etapa. Porque eu organizei uma fila de homem, uma fila de mulher e coloquei junto. Essa é a única maneira deles se organizarem? Não. Aí eu posso inverter a primeira dupla. É outra maneira de organizar essas pessoas no banco. Aí eu posso só inverter a segunda fila. É outra maneira. Inverter a terceira. É outra maneira. Inverter a quarta. É outra maneira. Inverter. Essa etapa de inversão também é uma etapa sucessiva e independente das outras duas. Tá? A primeira é organizar a fila dos homens. A segunda é organizar a fila da mulher. E a terceira é decidir qual o banco que eu vou inverter a posição deles. Quantas maneiras eu tenho de inverter? Eu posso não inverter ninguém. É uma. Aí, essas duas filas ficam organizadas, uma maneira. Eu posso inverter a primeira, ou só a segunda, ou só a terceira, ou só a quarta, ou só a quinta. Já são 6. Eu posso inverter todo mundo. 7. Eu posso inverter duplas. Posso inverter esses dois bancos, esses dois bancos, esses dois bancos, esses dois bancos. Posso inverter esses dois bancos, esses dois bancos, esses dois bancos. Posso inverter esses dois bancos, posso inverter esses dois. Posso inverter esses dois. Tá? Aí, posso inverter 3 bancos. Esses 3, esses 3, esses 3. Pode ser esses 3, esses 3. Pode ser esses 3, e esses 3, e esses 3. Entendeu? Então, veja. Essa dos bancos que eu vou inverter, isso daí é ao tal do conjunto, do subconjunto. Então, eu tenho 5 bancos. E eu quero saber quantos subconjuntos desses 5 bancos eu posso ter. Nenhum conjunto vazio é um subconjunto. Um conjunto unitário com cada banco é outro subconjunto. Conjunto com 2 bancos alternados. Conjuntos com 3 bancos alternados. Conjuntos com 4 bancos. E conjuntos com 5 bancos. Esses conjuntos representam quantos eu posso inverter. Então, eu tenho 5 bancos, 5 elementos. Quantos subconjuntos eu posso fazer com esses 5 elementos? 2 elevado a 5. Lembra lá? É só você voltar ao vídeo e você vai ver o primeiro lá que eu fiz. Cadê aqui? Não, foi o primeiro que eu expliquei. Foi o primeiro aqui que eu expliquei. Tá? Lá dos conjuntos, né?
eu tenho um grupo, um conjunto com N elementos. Tá? Um conjunto com N elementos. Quantos subconjuntos eu posso fazer desse conjunto de N elementos? 2 elevado a N, é o total de subconjuntos. E o que isso tem a ver aqui? É que o subconjunto, ele vai determinar quais bancos eu vou inverter. Eu posso não inverter nenhum, é uma das maneiras de deixar as duas filas dos homens. Eu posso inverter só a primeira. Então eu peguei, fiz a fila e inverti o primeiro. É outra maneira de organizar. Então, as 3 etapas sucessivas são essas. E a quantidade de maneiras de organizar esses 5 homens e 5 mulheres no banco, de forma que fique um homem aqui, uma mulher aqui, etc., vai ser o quê? 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 elevado à quinta. Porque são etapas sucessivas e independentes uma da outra. Então, isso aqui é o princípio multiplicativo. Mais 2. Eu estou sentindo que esse vídeo vai ficar grande, hein? De quantos modos podemos colocar 2 reis diferentes em casas não adjacentes de um tabuleiro 8x8? 2 reis tipo rei de xadrez, tá? O tabuleiro do xadrez é 8x8. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu tabuleiro está aqui, ó. Tá? 8 por 8, certo? 8, 4, 8. Beleza? Então, eu vou ter 2 reis, um preto e um branco. E quantos modos eu posso colocar 2 reis diferentes em casas não adjacentes? Então, eu posso colocar um rei aqui e outro rei aqui. Um rei aqui e outro rei aqui. Posso colocar um rei aqui e outro rei aqui, certo? Só que as casas não podem ser adjacentes, ou seja, eu não posso colocar um rei aqui e o outro aqui, ó. Eu não posso colocar um rei aqui e outro aqui, ó. Mas se eu colocar um rei aqui e outro aqui, pode, né? Porque aqui não é adjacente, tá? Adjacente, eu acho que ele está querendo dizer assim, ó. Com parede colada, não canto. Isso aqui não é adjacente, não está colado. Só está um cantinho assim, mas não é colado, não é adjacente. Tá? E a segunda pergunta é se os reis forem iguais. Então, vamos primeiro os reis diferentes. Então, vamos ver o evento, ou a situação de colocar os reis. Então, eu pego o primeiro rei e ponho aqui. Certo? Eu tenho 64 possibilidades para colocar o primeiro rei. E para colocar o segundo rei, quantas possibilidades eu tenho? Bom, aí tem um detalhe, tá? Se a casa que eu escolher for essa do canto, aí eu posso colocar em todas as outras, menos nessa e na própria casa que está. Então, se eu coloco nessa do canto aqui, eu tenho quantas possibilidades para o outro rei? 61. Porque são 64 menos 1, 2, 3, né? Aqui ele está e as outras duas adjacentes. Então, vai ficar essa vezes 61, certo? Mas quantas casas iguais a essas aqui eu tenho? Iguais a essa aqui eu tenho? 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, a primeira etapa de escolher a primeira casa, ela tem diferença entre as casas. Então, eu vou dividir a primeira etapa em 3 etapas. Então, a primeira vai ser o seguinte, com as 4 casas no canto. Então, com as 4 casas no canto, aí, se eu escolher aqui, eu tenho 61 outras. Se eu escolher aqui, eu tenho 61 outras. Se eu escolher aqui, 61. Se eu escolher aqui, 61. Então, é 4 vezes 61. Tá? Primeira casa. Segunda, aí eu coloquei o primeiro rei aqui numa casa dessas aqui, ó, por exemplo, nessa daqui. Aonde que eu posso colocar? Posso colocar em todas menos essa, essa e essa. Certo? Agora, todas as outras eu posso colocar. Se eu escolher essa casa aqui, eu posso colocar em todas menos essa, essa e essa. E aqui é próprio está o rei. Então, nessas aqui, ó, nessas aqui, que estão encostadas na parede, tá? Que não são canto, mas estão encostadas aqui. Essas aqui me permitem quantas casas, tá? Então, quando eu coloquei aqui, eu tenho 63. Menos 1, 2, 3. Então, 60. Tá? Então, cada uma dessas aqui, né? Se eu colocar nessa aqui, eu tenho 60 possibilidades. Se eu colocar aqui, 60 possibilidades. Se eu colocar aqui, 60 possibilidades. Mas quantos tem? Então, aqui tem 6 casas, 6 casas, 6 casas, 6 casas. Então, é 24 vezes, né? Em cada uma dessas 24, sendo o primeiro, eu vou ter outras 60 possibilidades. Tá?
Então, essas aqui eu também já fiz. Ó, essas aqui eu também já fiz. Tá? Então, a primeira etapa é escolher a primeira casa. Só que essa primeira etapa eu estou dividindo em 3. A primeira foi as do canto, tá? Do canto. A segunda, as da parede, que não são canto. E a terceira agora, terceira etapa da primeira etapa, né, que é escolher o primeiro, são essas aqui do meio. Ó, essas 6 vezes 6, 36 casas aqui. Então eu escolhi essa daqui, certo? Para a primeira casa. Para a segunda casa, eu só não posso colocar onde? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tiro essas 4, mais aquele tá 5. 64 menos 5, 59. Se for essa daqui, a mesma coisa. Não pode essa, nem essa, nem essa, nem essa. Se for essa aqui, essa, 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 essa. Então, para cada uma dessas 36, eu tenho 59 possibilidades. E esse daqui é o resultado. Tá? Esse é o resultado. 4 vezes 61, mais 24 vezes 60, mais isso aqui. Esse aqui é quando os reis forem reis diferentes. Ok? Agora, e se os reis forem iguais? Então, digamos, eu coloquei um rei aqui e outro rei aqui. Aí eu fecho o olho e abro o olho. Eu sei se era o rei que estava ali, era o rei que estava aqui? Não. Então, é a mesma coisa dessa daqui, só que dividido por 2. Porque antes o preto estava aqui e o branco estava aqui. E na outra possibilidade era o branco aqui e o preto aqui. Mas quando os dois são brancos ou os dois são pretos, então aqui tem um preto, aqui tem um preto. Aí eu troco. É a mesma coisa. Então, quando os reis forem iguais, tá? Os reis iguais, aí vai ser aquilo ali pela metade. Tá? Então, eu vou pegar tudo isso aqui e dividir pela metade. É 2 vezes 61, mais 12 vezes 60, mais 18 vezes 59. Tá? Então, isso aqui é reis iguais. Tá? Eu dividi ao meio. Eu peguei tudo isso aqui e dividi ao meio. Porque antes, preto aqui, branco aqui, eu tinha a possibilidade de fazer o quê? Branco aqui, preto aqui. Mas quando os dois são brancos, branco aqui é igual a branco aqui, igual a branco aqui. Tá? Então é metade das possibilidades. Ó, eu não estou resolvendo essas contas aqui, tá? Mas é só fazer, pegar uma calculadora, fazer na mão aí e calcular. Beleza? Próximo. De um baralho comum de 52 cartas, sacam-se sucessivamente e sem reposição 2 cartas. Sem reposição. Então eu tiro e não ponho de volta. Eu tiro e tiro outro. Tiro 2 cartas sem reposição, de 52 cartas. Tá? De quantos modos isso pode ser feito se a primeira carta deve ser de copas e a segunda não deve ser rei? Então vamos pensar. Ó. Não é probabilidade. Ele está dizendo assim, eu vou lá e vou tirar uma carta. É de copa? É. Tá? Outra possibilidade, eu vou lá e tiro a carta. É de copa? Não, não é. Mas dessas que eu tiro e é copa, quantas possibilidades eu tenho? Bom, o baralho, ele tem 13 de copas, né? Ele tem 13 de ouro, ele tem 13 de espada, né? E ele tem 13 de paus, correto? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira carta e sair copas? 13. Tá? 13. E quantas eu tenho possibilidade para a segunda carta não ser rei? Só que daí tem um detalhe. Tá? Tem um detalhe. Dessas 13 aqui, uma delas é rei. Então, vou separar esses 13 em 12 não reis e uma que é rei. Tá? Então, se eu peguei 12 não reis, né? Uma das 12 não reis, então de 52 cartas, me sobrou quantas lá? 51. Dessas 51, 4 são reis. Então, de 51, tira 4 reis, vai dar o quê? 7, 47. Então, dessas 12, que são de copas, mas não são reis, eu tenho possibilidade de tirar 47 que não são reis. Então, 12 vezes 47. Tá? Agora, uma dessas 13 aqui é rei. Tá? Então, das 51 que sobrou, quantas não são reis? Já que um copa reis está na minha mão, quantas não são reis? 48.
certo? Porque daí eu tenho 51 menos 3. Tá? Uma das que eu tirei é de copas e é rei. Está aqui. Então, do restante, 3 são reis e o resto é não rei. Então, 51 menos 3, 48. Então, o total vai ser o quê? 12 vezes 47 mais 48. Tá bom? Essa é a possibilidade de tirar cartas em que a primeira é de copas e a segunda não é rei. Mais 2. Dispomos de 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo, cada quadrante com uma só cor? Se quadrantes cuja fronteira é uma linha, não podem receber a mesma cor. Então, vou pegar um círculo e dividir em 4 quadrantes, certo? O círculo está fixo, tá? Antes de tudo, o círculo está fixo. Porque dependendo, você faz aqui, você vira o círculo, aí é outra coisa, tá? Até pode ser uma maneira de se pensar, mas vamos pensar o seguinte. O círculo está fixo, que daí é mais fácil da gente pensar, tá? Então, eu vou pegar 2 cores, branca e preta. Tá? Eu tenho 3 cores, branco, preto, vermelho, rosa e amarelo, para não ter problema. Tá? Vermelho ou verde, não vai ter problema. Branco, preto, vermelho, rosa, amarelo. Tá bom? Então, vamos ver se dá para colorir isso aqui com 2 cores, atendendo o que ele está dizendo. Então, se eu coloco branco, preto, né? Ó. Branco, preto. Aqui pode ser branco? Não. Aí tem que ser preto e branco. Correto? Mas também pode ser o quê? Preto, branco, branco, preto. Certo? Então, com 2 cores, tá? Escolhendo 2 cores, eu posso só alternar a posição aqui e eu tenho 2 possibilidades. Tá? Então, quais são as etapas? A primeira etapa é escolher 2 cores. Tá? Eu tenho 5 cores e vou escolher 2. Então, é subconjunto de 2 cores. Não é sequência, é subconjunto de 2 cores. E com cada subconjunto de 2 cores, aí já é a segunda etapa, eu posso fazer 2 arranjos. Certo? Então, como é subconjunto, combinação de 5 cores, 2 a 2. E cada subconjunto desse eu posso fazer assim ou assim. Tem 2 possibilidades. Então, 2 vezes 5 cores, 2 a 2. Outro subconjunto. Das 5 cores, eu pego 3 a 3. Então, com 3 cores, vou pegar branco, preto e vermelho. Então, vai ficar aqui, ó, branco, preto, vermelho. E daí aqui eu ponho o quê? Aí eu tenho que colocar o preto. Porque vermelho e branco não pode. Tá? E outra forma aqui é o quê? Vermelho, branco, preto, preto. Tá? Então, o preto repetindo 2 vezes tem 2. Agora o vermelho repetindo 2 vezes. Preto e branco. E vermelho, vermelho. Aí aqui na mesma posição, né? Vermelho, vermelho, vermelho. Aí aqui, ó, branco, preto. Tá? 2. Só que o preto pode ficar assim, né? Então, ó, com cada cor, vamos ver só com o preto, né? Então, preto, preto e preto, preto. Tá? Aí, branco, vermelho e preto, preto, vermelho, branco. Certo? Ó. Preto, 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 preto. Tá? Assim fica branco, vermelho, vermelho, branco. E o preto assim, ó, aqui foi o preto nessa diagonal e aqui o preto nessa diagonal. Tá? Então, troca dá 4. Isso, veja, com o preto 2 vezes. Tá? Então, com cada cor dessa aqui, tá? Com cada cor dessa aqui, ó, então eu escolho 3 cores. Essa aqui vão ter 3 etapas. Eu escolho 3 cores. Tá? Agora, das 3 cores, uma delas vai ficar repetida 2 vezes. Então, hora vai ser com branco,
hora vai ser com preto, hora vai ser com vermelho. Então, vezes 3. Tá? E cada uma dessa, por exemplo, o preto aparece repetida 2 vezes, então eu tenho 4 arranjos para fazer, vezes 4. Tá entendendo? São etapas distintas. Primeiro, subconjunto. Subconjunto de 3 cores de cada 5. Então, quantas eu tenho? Então, combinação de 5, 3 a 3. Escolhido 3 cores, eu tenho que escolher qual das 3 eu vou repetir, né? Vai aparecer 2 vezes. Então, eu tenho, ou eu repito essa cor 2 vezes, ou essa cor 2 vezes, ou essa cor 2 vezes. Então, são 3 possibilidades nessa segunda etapa, de escolher qual cor que eu vou repetir 2 vezes. E, escolhido qual cor eu vou repetir 2 vezes, aí eu tenho quantos arranjos para fazer? 4 arranjos. Entendeu? São independentes. Já está escolhido. Ó. Aqui eu vou repetir a preta. Então, repetindo a preta, quantos arranjos eu faço? 4. Se eu repetir a vermelha, quantos arranjos eu faço? Bom, repetindo a vermelha, eu faço 4 arranjos. E se eu repetir a branca, quantos arranjos eu faço? 4 arranjos. Entendeu? São independentes entre si. Bom, como são 4 quadrantes, eu ainda posso fazer o quê? Combinação de 5, 4 a 4. Agora eu tenho 4 cores. Qual a maneira de colocar aqui? Então, ó, branco, preto, vermelho e rosa. Tá? Então, essa combinação vai me dar o subconjunto com 4 cores. Eu vou ter 5 subconjuntos com 4 cores. Tá? 5, como é que eu sei que é 5? Porque eu já sei que combinação de 5, 4 a 4 dá 5. Tá? Agora, e como é que eu posso organizar essas 4 cores aqui? Então, quantas cores eu tenho para colocar aqui? 4. Colocada uma, quantas eu tenho para colocar aqui? 3. Colocada uma, quantas eu tenho para colocar aqui? 2. Quantas eu tenho para colocar aqui? 1. Então, vai ser o quê? Permutação de 4. Esse vai ser o total. Tá? Então, é 2 vezes combinação de 5, 2 a 2, mais 4 vezes 3 vezes combinação de 5, 3 a 3, mais 4 fatorial vezes combinação de 5, 4 a 4. Esse é o total de possibilidades. Tá? De fazer esse arranjo aqui. A melhor forma que eu consegui pensar foi isso aqui. Se você tiver uma maneira diferente, posta nos comentários aqui outra maneira que você faria isso aqui, tá? Tem gente que fica chateado e fala, nossa, mas tem que pensar tudo isso. Tem que, tá? Tem que pensar tudo isso. Você tem que avaliar todas essas possibilidades. Tá? Se você souber de outra forma, por favor, põe aqui que daí eu vou aprender com você, tá bom? Ó, lembrando que o princípio multiplicativo é exatamente isso, tá? Você volta lá no vídeo e veja lá o enunciado do princípio multiplicativo. A possibilidade de ocorrência daquele evento é a possibilidade de cada etapa sucessiva independente entre si, multiplicadas entre, vai dar aqui. Então, aqui, ó, de 2 cores, é uma combinação de 5, 2 a 2. Isso aqui é a primeira etapa, é escolher 2 cores de 5, subconjunto. E daí, quando eu escolhi 2 cores, quantas organizações eu posso fazer? 2. Então, tá aqui, 2. Escolhido 3 cores, quantas organizações eu posso fazer? Então, primeiro eu tenho que escolher qual das 3 eu vou repetir. Então, só aí dá 3. E depois de escolher qual das 3 eu vou repetir, eu tenho 4 formas de organizar essas 3 cores, sendo uma delas repetidas. Tá? Entenderam o que eu quero dizer? É assim, tem que pensar assim mesmo. E a última aqui, dessa página. Um vagão do metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 para frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem se sentar para frente, 3 preferem se sentar de costas e os demais não têm preferência. Quantos modos eles podem se sentar, respeitadas as preferências? Então, vou fazer os bancos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bancos para frente e 5 bancos virados para trás. Tá certo? Então, a primeira etapa, eu vou organizar esses passageiros aqui. Aí eu falo assim, tem 4 pessoas que gostam de sentar para frente. Então, como é que eu vou organizar essas 4 pessoas nesses 5 bancos? Lembra que eu falei que eu posso fixar as 4 pessoas e escolher 4 bancos para dar para essas pessoas? Só que eu não preciso também fixar. Fixar as pessoas é assim, ó. Tá aqui a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. As 4 pessoas. Então, eu vou escolher 4 bancos. O primeiro eu dou para esse, o segundo eu dou para esse, o terceiro eu dou para esse, o quarto eu dou para esse. Tá?
Então, para essas pessoas, veja, se eu der esse banco, esse, nessa ordem, é uma escolha. Agora, se eu der esse, nessa ordem, é outra possibilidade. Então, aqui é sequência. A sequência de 4 bancos que eu vou pegar para distribuir para o primeiro, segundo, terceiro e quarto pessoas que gostam para frente. Tá? Então, esse aqui é frente, esse aqui é para trás. Então, dos 5 bancos, eu tenho que pegar 4 para formar 4 ordens diferentes. Então, é arranjo de 5 bancos, 4 a 4. Tá? Eu tenho que escolhi. Agora, 3 pessoas falam, mas eu prefiro sentar de costa. Então, eu vou arranjar 5 bancos, 3 a 3, para dar para as pessoas que estão de costa. Então, arranjo de 5, 3 a 3. São dependentes uma da outra? Não. As 4 pessoas, eu escolho esse banco. Não tem nada a ver com esse banco aqui. Escolhi uma forma. Pá, sobrou um banco sem ninguém. Aí eu pego 5 bancos, escolho 3 na ordem para dar para outras 3 pessoas que preferem sentar de costa. Então, escolhi, pá. Sobraram 2 bancos vazios. Então, aqui sobrou 1 e aqui sobrou 2 bancos vazios. Tá? São independentes aqui. Então, multiplica. Possibilidade da primeira etapa, escolher 4 bancos para as pessoas que preferem para frente. Segunda etapa, escolher 3 bancos para as pessoas que preferem de costa. E terceira etapa é o quê? É pegar os outros 3 bancos e distribuir para as outras 3 pessoas. Então, eu tenho 3 bancos. Quantas possibilidades de colocar pessoas nesse primeiro banco? Tem 3, porque tem 3 pessoas. 3. Escolhido uma, quantas para essa? 2. Escolhido uma, 1. Então, é 3 fatorial. Tá? Não é difícil. É pensar nas etapas sucessivas e independentes. Pensou? Possibilidade de cada etapa. Multiplica as possibilidades e é o total de possibilidades. Agora, os últimos 3 problemas. Quantos são os inteiros positivos de 4 dígitos nos quais o algarismo 5 figura? Tá? Então, esse aqui é uma técnica muito interessante. Tem gente que se embola, perde um tempão fazendo aqui, porque está pensando no 5. Tá? Vou mostrar. Ó. São 4 dígitos, 4 posições, certo? Então, vou montar números com 4 dígitos. Tá bom? Pode ser 0003. Para a gente tirar essa dúvida se pode, por exemplo, 0003, vamos pensar em alguma coisa. Vamos pensar que tem um visor ali e tem 4 espaços para aparecer algarismos e os algarismos que vão aparecer ali vão ser sorteados. Tá? Digamos aqui eu tenho 10 bolinhas aqui com o algarismo do milhar, 10 bolinhas para o algarismo da centena, 10 bolinhas para o algarismo da dezena e 10 bolinhas para o algarismo da unidade. Saiu a bolinha com 0, com 0, com 0, com 0. Quem é que tem o número 0, 0, 0, 0? É um número inteiro com 4 dígitos. Tá? Então, a gente tem que pensar em situações em que aparecem os 4 dígitos. Ah, não, o 0 aqui não pode começar com 0 aqui, porque daí não é 4 dígitos. Por que não? Se você está fazendo um sorteio e você está vendendo rifas, e uma das rifas é o 0001. Por exemplo, o número sorteado pela Loteria Federal. Não tem o 0000? Ou 0003? Tem ou não tem? Tem. Tá? Teve até uma vez que... vamos jogar no jogo do bicho, vamos. Aí tinha lá... O número que foi jogado foi 274. Na verdade, o número que foi jogado foi o 0274. Por quê? Porque o algarismo da Loteria Federal, os números da Loteria Federal são de 4 dígitos. Então, o 0003 pode ser sim, tá? É muito importante esses problemas aqui, a gente refletir sobre a argumentação em cima. Tá? Como o problema aqui não está deixando claro, não pode começar com 0. Tá? Aí, 4 dígitos pode ser o 0000, inclusive. Tá bom? Então, vamos pensar em todos os inteiros positivos que é possível fazer com 4 dígitos. Todos eles. Independente se tiver 5 ou não tiver 5. Eu tenho 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, quantos eu posso colocar aqui no primeiro? Tenho 10. 10 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? Outras 10. Não diz que não pode repetir ou qualquer coisa.
Não diz que não pode começar com 0, diz só 4 dígitos. Então, cada um desses é um dígito. Quantas possibilidades eu tenho para esse? 10 possibilidades. E quantos para esse? Tenho 10 possibilidades. Então, 10 vezes 10 vezes 10 dá o quê? 10.000 total de números. Total com 4 dígitos. Certo? Total com 4 dígitos. Daí, aquele que não se preparou bem, ele vai pensar, agora eu vou pensar com o 5 aqui no começo. Daí quantos? Aí com o 5 aqui, quantos? Com o 5 aqui, quantos? Com o 5... Na verdade, vamos pensar sem o 5. Vamos pensar sem o 5. Agora eu vou fazer com 4 números, com 4 dígitos, porém, sem o número 5. Então, sem o número 5, quantas possibilidades eu tenho para esse aqui? 9. Porque o 5 agora está fora. Certo? Aí, quantas possibilidades eu tenho para esse aqui? Sem o 5. Outras 9. E quantas para esse aqui? Outras 9. E quantas para esse aqui? Outras 9. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É sem o 5. Então, esse é o total. E agora, sem o 5. Então, ó, sem o 5. 9 possibilidades. 9 possibilidades, 9 possibilidades, 9 possibilidades. Multiplicando tudo, dá 9 elevado à quarta. Então, o total é 10 elevado à quarta. E sem o 5 é 9 elevado à quarta. Então, com o 5, eu vou fazer o quê? Vou pegar o total e tirar os que é sem o 5, e todo o resto tem o 5. Certo? Então, isso aqui vai ser o quê? 10.000 menos o quê? Bom, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 81, né? Porque 9 vezes 9, 9 vezes 9. Então, 81 dá 81, 8 e 64. Então, dá 1, 16 vai 1, 5, 6. Então, menos 6.561. 6.561 são aqueles que não têm o 5. Agora, subtraindo, né? Então, para somar para 10 dá 9. Vem 1 para cá. Para somar para 10 agora é 3. Aí vem 1 para cá. Para somar para 10 aqui é 4. Aí vem 1 para cá. Para somar para 10 aqui é 3. Então, só com os 5, nos quais o algarismo 5 figura, é o quê? 3.439 números. Entenderam o que eu quero dizer? Se você fica pensando com o 5, você se bate todo. Você fala assim, com o 5 aqui agora, e com o 5 aqui agora, e com o 5 aqui agora. Aí você está falando, não, mas com o 5 aqui pode ser que o 5 saísse aqui também. Aí tal. Aí dá tanto trabalho, é mais fácil você fazer o total menos o sem o 5, que é fácil. Aí o restante é com 5. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. Universidade Estadual do Ceará. Na cidade de Ocalândia, foram abertas 5 ruas, as quais estão sem nomes. A denominação para essas ruas deve ser escolhida entre os nomes de 8 personalidades ilustres, todas com igual mérito. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Então, eu tenho 8 personalidades de igual mérito. E eu tenho que escolher 5 para colocar nas ruas. Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou escolher 5. E o primeiro que sair, né, vou escolher essas 5 numa sequência. O primeiro dessa sequência vai para a rua mais próxima daqui. O segundo vai para a rua um pouquinho mais longe. O terceiro para a rua um pouquinho mais longe. Esse aqui um pouquinho mais longe. E o último para a rua mais longe possível. Certo? Então, eu te pergunto, se eu escolher essa, então essa vai perto, essa vai até essa aqui mais longe. Agora, se eu escolher essa, é igual ou é diferente? É diferente, porque agora quem vai para a rua mais perto não é essa, é essa. E quem vai para mais longe não é essa, é essa. Então, entenderam? Então, é uma questão de sequência. Então, é arranjo de 8, 5 a 5. Sabe? Porque eu tenho 8 personalidades e eu tenho que escolher 5. E dependendo da sequência que eu escolher, o primeiro vai para a rua mais perto e o último vai para a rua mais longe. Tá? Então, isso aqui é o quê? É 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial. Isso aqui dá 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. E o 3 não, porque 8 menos 5 é 3 fatorial, que vai simplificar. Tá? Aí é só fazer o cálculo aí e achar o valor. E a última, finalmente, qual o total de maneiras de distribuirmos N objetos diferentes em 2 caixas diferentes?
de forma que nenhuma delas fique vazia. Então, eu tenho duas caixas, certo? Tenho duas caixas. E eu tenho N objetos. Eu quero saber como é que eu posso distribuir esses N objetos aqui nessas caixas, tá? Então, veja. Na verdade, a gente fica pensando em duas caixas. Vamos pensar em uma caixa só. Eu vou pensar nos subconjuntos do conjunto de N objetos. E eu quero saber quantos subconjuntos eu posso fazer desse conjunto de N objetos, tá? E esses subconjuntos, cada subconjunto eu vou pôr numa das caixas. E o restante do que sobrou, né, dentro lá do conjunto original, vai ser na outra caixa. Vou dar uma ilustração. Então, eu tenho A, B, C, D e E. Esse é o meu conjunto. Tá? A, B, C, D e E. Digamos que o N é 5. Então, quantos subconjuntos eu consigo fazer desse aqui? Então, eu consigo fazer 2 elevado a 5. São 32 subconjuntos que eu posso fazer aqui. Certo? Então, um dos subconjuntos é o A e o B. É o subconjunto com A e o B. Então, o A e o B eu ponho aqui. E aqui eu vou colocar o quê? O que sobrou. Outro subconjunto é o C e o D. Então, C e D eu ponho aqui. E aqui? O que sobrou. Entendeu? Então, eu preciso pensar no que eu vou colocar em uma das caixas. Eu sabendo o que eu vou colocar nessa caixa, eu automaticamente sei o que eu vou colocar na outra, que é o que sobrou. Certo? Então, com N objetos, eu consigo fazer quantos subconjuntos? 2 elevado a N. Certo? Só que tem um detalhe. De todos os subconjuntos, tem dois conjuntos que não servem para esse aqui. Por quê? Porque ele está dizendo que nenhuma delas fique vazia. E dois dos subconjuntos daqui, um é o conjunto vazio. Então, se eu colocar aqui o conjunto vazio, todos os outros ficam aqui. E não pode, porque daí aqui não pode ficar vazio. E o outro subconjunto é o conjunto de todos os elementos. De todos os elementos. Então, se eu colocar todos os elementos aqui, essa daqui fica o quê? Vazia. Então, a quantidade de maneiras de distribuir N objetos aqui é 2 elevado a N menos os dois subconjuntos que não servem, que é o vazio e o próprio conjunto ali. Tá? Então, esse é o total de possibilidades. Ok? Gente, então, dá uma olhada nesses 16 problemas ou 18 problemas, dá uma olhada em todos eles de novo. Reflita sobre todos eles, pense sobre todos eles. E você tendo alguma dúvida ou tendo alguma ideia de resolver diferente, poste no comentário desse vídeo e a gente vai discutindo. A única maneira de a gente aprender bem a análise combinatória é a gente refletir bem sobre todo quanto é tipo de problema. Tá? E lembrar das definições. Da primeira folha que eu coloquei aqui, que é o que eu falei, o que a gente vai usar? Que é o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo são feitos por etapas sucessivas e independentes entre si. Então, em todos esses problemas, né? Em todos não, né? Esses aqui eu não pensei, mas em grande parte desses problemas eu pensei no princípio multiplicativo. Aqui é o princípio multiplicativo. 10 possibilidades, 10, 10, 10, né? 9, 9, 9, 9, multiplica todas elas e você tem o total. Então, em vários desses problemas a gente vai usar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, a ideia é essa: etapas sucessivas e independentes. Então eu vejo a possibilidade de cada uma das etapas. Multiplico todas elas e eu tenho a possibilidade daquilo que eu estou querendo. Tá? E lembrar o que é arranjo? Arranjo é sequência. E combinação é subconjunto. Tá? Inclusive esse aqui pode ser feito por combinação. Tá? É combinação de N, N a N, combinação de N, agora 1 menos ali, N menos 1, combinação de N com N menos 2, até a combinação de N 0 a 0. A combinação de N 0 a 0 é o conjunto vazio, está fora. E a combinação de N, N a N é o próprio conjunto, está fora. Então, todas essas combinações aqui vai dar 2 elevado a N. Então, 2 elevado a N menos 2 subconjuntos aqui. Tá bom? Reflita, pense, poste seus comentários, não deixe de postar seus comentários, aprenda. Tendo feito todos eles, a cada um mês aí, você volta e tenta fazer de novo para você manter isso aqui sempre fresco na tua cabeça, tá bom? Então é isso aí. Essa aula eu acho que ficou um pouquinho longa, mas
Vai lá, acompanha ela. Desculpa ter demorado para colocar ela, porque deu trabalho. Hoje eu tive uma dificuldade aqui em casa. Minha esposa viajou e eu fiquei com as crianças, então eu fiquei meio de dono de casa hoje, né? Cuidando das coisas, buscando, levando. Aí por isso eu me atrasei um pouquinho para postar, tá? Mas está aqui a aula. É isso aí, posta aí, divulga, compartilha e vamos que vamos.